todos. Bom dia. Bom, eu faço parte do Instituto de Pesquisa da Civilização IOCO, como foi anunciado aqui, juntamente com o professor Kassai e com a professora Maria Cristina. Então, eu gostaria eu faço parte do grupo de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, gostaria de desenvolver com vocês a parte da agricultura permanente, como foi dito pelo professor Mangabeira e também com a professora Nina, sobre o ponto de vista do enfoque científico e também da expansão da pesquisa para a prática, que em seguida os colegas do Instituto IOCO vai relatar algumas práticas sobre a agricultura. Então, se a gente observar, os seres vivos aqui na Terra, ele tem dois tipos. Tem os heterofólicos, que são organismos que se alimentam dos outros seres vivos, os animais, inclusive o ser humano. E depois os autróficos, que são organismos que produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese ou quimiossíntese, que são basicamente as plantas. Se a gente observar, como foi dito pela professora Cristina, a Agenda Global Segurança Alimentar de 2017, que foi há pouco tempo anunciado pela revista Economist, que basicamente classifica a segurança alimentar na confiança, confiabilidade, disponibilidade, qualidade e segurança. Então, se a gente observar, nós temos aí, nesses quatro quesitos, vários países. O país que está mais bem ranqueado é a Irlanda, com uma grande surpresa, e os Estados Unidos em segundo lugar. E o Brasil, ela se encontra no 38º lugar em termos de segurança alimentar, em cima dos quatro quesitos. Então, se a gente observar a disponibilidade das águas no mundo, nós temos aí a África, com basicamente risco bastante alto, e em segundo lugar está a América do Sul e a América Central. Então, nós estamos aí numa situação bastante crítica em termos de águas saudáveis. E depois a mudança climática da revista Economist. Então, nós temos aqui a América Central e a América do Sul, relativamente no meio do caminho, obviamente começando pela África. Então, nós estamos aí numa situação extremamente preocupante em termos de disponibilidade das águas, da situação da mudança climática, em que basicamente a agroecologia tem aí uma participação importante, como foi dito pela professora Mangabeira, a agricultura biológica, orgânica, a agricultura biodinâmica, a agricultura natural e a permacultura. Então, são os diversos tipos em que procura preservar esses recursos naturais e basicamente mantendo aí o equilíbrio que realmente o nosso planeta sempre teve. A agricultura biodinâmica, então ela tem aí alguns componentes com relação à reciclagem, criação de animais com o objetivo de aportar a manutenção dos nutrientes do solo, saúde e o bem-estar dos animais e das culturas, a aplicação do calendário agrícola, nas fases da lua, influências culturais, a fauna, a flora e o planeta. Ou seja, ela procura preservar aí o equilíbrio existente na natureza. E particularmente a saúde e o bem-estar dos animais e das culturas. Se a gente observar a permacultura, então ela procura a ocupação humana sustentável na terra, onde se procura cultivar. Então, basicamente,
procura preservar aí diversos ensinamentos, né, a partir dos nossos ancestrais, né, como ciências agrícolas, engenharias, arquitetura e todas as abordagens sobre a ótica e a ecologia. Então nós estamos observando, quer dizer, a chamada, né, prática através das diversas experiências acumuladas, né, a partir dos nossos ancestrais. Né? Então, particularmente, quer dizer, também se preocupa com as chamadas ocupações humanas sustentáveis. E a agricultura natural, né, ela é fundamentada na tecnologias alternativas, ou seja, explora, né, os potenciais existentes na própria natureza, né, basicamente com base nos recursos naturais e principalmente locais, né, porque obviamente, se a gente observar a geografia do planeta, cada região ela tem, né, as suas características regionais e ela procura, né, manter justamente esse equilíbrio regional. Então, a preservação, né, dos recursos naturais, mas principalmente locais. Então, focando um pouco mais, né, na agricultura permanente, buscar, né, cultivar o ecossistema, ou seja, o equilíbrio entre, né, a planta, o animal e os micro-organismos, formando aí um ciclo natural, né, existente em cada localidade e particularmente buscando aí a biodiversidade. Né? Então, e trabalha com uma escala humana, ou seja, respeitando a questão do tempo, né, e do espaço. E os projetos, né, os designs, a partir dos padrões da natureza, respeitando aí as características, né, de cada local. Né? Ou seja, como disse o professor Mangabeira, tudo está conectado, tudo está ligado. Né? Então há realmente uma integração e um equilíbrio bastante importante entre os diversos, né, atores que formam o ecossistema. Então, se a gente observar agora a chamada metodologia de agricultura Yoko. Né? Então, é a metodologia especificamente que nós, do Instituto de Pesquisa Yoko, sempre procuramos pesquisar, fomentar, inclusive nós temos aí as práticas, né? Nós estamos vendo o ponto de vista científico dessa chamada agricultura Yoko. Então, qual é a característica da agricultura Yoko? Então, é justamente o retorno ao equilíbrio natural no ambiente, ou seja, respeitando justamente esse ecossistema existente em cada região do planeta. Então, o objetivo é de proporcionar a harmonia convergente entre seres vivos e a natureza. Né? Ou seja, as plantas cultiváveis e selvagens, né, convivendo aí harmonicamente, os micro-organismos, né, dentro do ecossistema de cada região, aves domésticas e selvagens, né, também convivendo sem nenhuma limitação, animais, né, domésticos e selvagens, né, peixes, insetos voadores e aquáticos, ar, terra, água, ambiente e ciclos da natureza, ou seja, né, buscando justamente esse equilíbrio do ecossistema de cada região. Então, esses são os princípios, né, da metodologia Yoko. Né? Então, os conceitos básicos da prática. Né? Então, na verdade, quer dizer, é uma superfície coberta por plantações, né, e preferencialmente da vegetação nativa. Essa foto aqui é a foto do local, né? Particularmente foi lá em Samaipata, na região da Bolívia, né, da Santa Cruz de la Sierra, onde é cultivado e praticado a agricultura Yoko. Né? Então, a partir daí, busca, né, a formação do ecossistema natural, né? Retenção dos nutrientes naturais, a preservação da umidade, justamente para poder, né, conservar através da eliminação do espaço, né, livre da superfície, cobrindo aí com as plantações nativas locais, né? E também com isso estimula a conservação do solo
e, obviamente, evitando a erosão. Então, é a base para a formação do ecossistema natural. Agora, a questão do preparo da terra, né? Então, obviamente, com o meio de prover aí o ambiente natural, né? Ou seja, o mínimo da aragem na superfície. Ou seja, né, a terra ela tem uma estrutura natural própria, então é importante, para que haja esse equilíbrio, é conservar justamente essas características e as estruturas naturais originais existentes. Então, é o mínimo, né, do preparo, a profundidade máxima em torno de 15 centímetros, né, cobertura com adubos orgânicos, né, então, e também é uma solução de baixo consumo de energia. Né. Então, provavelmente o Dr. Dimas deve falar, ou o professor Kassai, sobre o congresso do ano que vem, que eu gostaria que, né, eles explicassem melhor com relação a essa conservação da energia. Então, são soluções extremamente básicas, né, para poder conservar justamente esse equilíbrio do ecossistema natural, também com baixo consumo de energia. Então, novamente, quer dizer, a superfície seria minimamente agredida, né? Então, essa é uma característica importante também desse cultivo, né? Mínimo de aragem, a profundidade máxima de 15 centímetros, cobertura com adubos orgânicos, né? Justamente, quer dizer, utilizando aí também métodos, né, tradicionais dos nossos ancestrais, né? O preparo da terra também é extremamente de mínima agressão, né? Mínima mudança na estrutura natural. Então, as terras são extremamente preparadas de uma maneira, né, rudimentar e básica. O uso dos adubos orgânicos, né, basicamente de origem suína, ou de avinos, ou também, né, da origem vegetal. Obviamente, né, buscando esse aproveitamento do ciclo da natureza. E o uso do adubo de fezes humanas? Também, só que nessa estrutura, né, a gente ainda não tem, digamos assim. Aliás, antigamente no Japão, né, se usava muito isso, né, mas aqui no Brasil e na América Latina, pela influência provavelmente ocidental, né, então essa prática não é muito assim vista, né? Vira esgoto a céu aberto. Ou às vezes também utilizando aí os, né, depósitos, né, apropriados. Mas realmente essa parte ainda, né, aqui no Brasil e na América do Sul a gente não observa muito, né? Acho que pela cultura, né, basicamente. Europa também não, né? Porque o Brasil também é uma cultura evidentemente europeia, né? É bem observado. Basicamente eu acho que aliás, é uma cultura asiática, porque na China se tem muito isso também, na China, no sudeste asiático, né, obviamente no Japão também se tem muito essa prática, né, de fossas que os detritos são utilizados para adubos, né. Então, basicamente, quer dizer, os adubos orgânicos e, obviamente, né, a ausência de inseticidas químicas. Agora, a questão do plantio, essa é a característica justamente, né, dessa metodologia Yoko, né, que é o chamado plantio por blocos. Então, o conceito, o que é esse plantio? É respeitar a natureza das plantas. Ou seja, né, é o conceito que a folha procura a luz e a raiz a umidade. Então, se a gente observar, né, as folhas sempre procuram a luz e a raiz, os fertilizantes e, obviamente, no primeiro momento, a umidade, né? Então, e outra característica importante é o princípio da seletividade de Darwin, ou seja, a sobrevivência do mais forte, né? Então, como é que é feito isso? As etapas, né, a plantação é feita em areia, né, através das sementes, em areia, e depois é preparado a terra
né, espera a germinação e é preparada a terra, utilizando, né, a terra onde vai haver, digamos assim, o cultivo definitivo, né, porque observando que essa fase é uma fase provisória, né. Então, com a germinação, se prepara, digamos assim, os blocos, utilizando a terra onde vai ter, digamos assim, a plantação definitiva. Então, esses blocos é uma característica muito interessante, né? Nesses blocos são cortados, digamos assim, em blocos umedecidos, e a planta, né, é deitada em cima desses blocos. E depois é coberta com a terra seca, né? Então, o transporte, né, é feito em cima desses blocos e é deitada em cima desses blocos, coberta com a terra seca, né? Então, essa é uma característica interessante. Aí, é um negócio extremamente natural, né, em que, obviamente, quer dizer, deitado, a raiz, né, da planta, ela procura a umidade, que é justamente esses blocos umedecidos. E a folhagem, ela procura a luz, né, que é o sol. Então, em 24 horas, a gente observa essas plantas em pé, né? Um negócio extremamente curioso, né? Então, é justamente esse conceito, né, que a folha procura a luz e a raiz a umidade. Obviamente, é um esforço extremamente, né, grande para que realmente isso aconteça. Então, apenas os mais fortes é que conseguem ficar de pé, né? E os que não conseguem ficar de pé, realmente ela fica no meio do caminho. Então, significa que há uma seletividade natural e ela né, as plantas mais fortes que conseguiu, né, ficar de pé é que vai acabar, digamos assim, sobrevivendo e dando aí, né, os frutos e as folhas, né, para o alimento dos seres vivos, né? Então, esse é um conceito importante, né? Então, o transporte para os blocos, e no outro dia, né, a gente observa essas plantas, né, ficarem de pé, né, justamente com esse conceito. Aí depois esses blocos são transportados para o local definitivo. Então não há realmente, né, nenhuma, digamos assim, não só perda, mas não há nenhum problema de adaptação. Por que isso? Porque essa terra aqui, né, foi retirada exatamente desse local em que vai haver essa plantação definitiva. Então isso faz com que, né, quer dizer, há realmente uma passagem natural, né, sem nenhum tipo de agressão, né, preservando aí as características naturais da plantação, né? Então essa é a metodologia Yoko, né, cuja característica é justamente respeitando as, né, naturezas das plantações, né? Então há realmente um desenvolvimento, né? Então o que a gente observa aqui, nessa etapa aqui, né, até o desenvolvimento dos blocos, nós temos aí o chamado estágio de treinamento para a vida, né? Há realmente um treinamento para a vida, e aqui já observa-se o crescimento. Então não há realmente, quer dizer, né, essa, digamos assim, respeitabilidade às características da própria planta, né? Então, aqui também, né, depois, obviamente, dependendo das características de cada planta, nós temos aí, né, o transporte para o local definitivo de crescimento. Então, dependendo da característica da planta, quer dizer, espera-se, né, até uma certa altura, né, até um certo tempo, para poder fazer o transporte definitivo, né, para o local, né? Nós temos aí diversas, né, características de cada plantação, né, obviamente respeitando aí a natureza de cada um. Então, depois tem as adubações, né, que são fotos, e a questão da irrigação, né? Também, muitas regiões se pode utilizar a própria força da gravidade, né, para poder fazer esse tipo de solução.
Obviamente, essas soluções de aproveitar a gravidade é usada nas indústrias também, né? Então, eu estive há um mês atrás lá na Fiat, fabricante de automóveis em Betim. Então, o abastecimento da linha de produção, né, da Fiat lá em Betim é utilizando justamente o efeito da gravidade, né? Então, quer dizer, em vez de usar correias transportadoras, utiliza-se o efeito da gravidade para abastecer as peças na linha de produção. Então, obviamente, nesse caso, também estamos aí preservando, né, a energia e preservando também os impactos da natureza. Então, esse conceito da gravidade, ela está começando a ser utilizado também nas indústrias de uma maneira geral. Então, as irrigações também, dependendo do espaço, ela tem aí formas, né, diversas também de irrigação. Então, todos eles utilizando aí os recursos, né, naturais e da gravidade. Então, vocês percebem que é uma região, né, que provavelmente é rica, né, em acidentes geográficos e que pode utilizar, né, realmente esses recursos naturais. Então, observa-se com a evolução, né, ela depois existe a fase da colheita, né, dependendo da situação, né, se pode utilizar aí diversos recursos, né, para poder fazer a colheita. Então, nesse caso, nós podemos também, né, buscar o chamado ciclo completo do alimento, preservando também a questão da segurança alimentar, né? Então, nós temos aqui a fase do plantio, né? Depois a fase do cultivo, a fase da armazenagem, né? O preparo, né, extremamente, e depois o consumo, né, literalmente. Então nós podemos aí, dentro de um mesmo espaço, né, obter o ciclo completo, né, do alimento, obviamente preservando também a questão da segurança alimentar, né. Então, nós temos aqui, né, a questão da sustentabilidade, assim, preservada com essa metodologia Yoko, né? Então, obviamente, vocês percebam que essa metodologia é uma questão multidisciplinar, né? Porque ela envolve o ciclo completo do alimento, né? Então, envolve desde as ciências agrárias, as ciências sociais aplicadas, né? As ciências biológicas, as ciências da saúde, ciências humanas, as diversas formas de engenharia. Então vocês estão percebendo, quer dizer, desde o plantio até o consumo, né? Nós temos aí essa questão multidisciplinar, né? Obviamente existe a questão das ciências exatas da Terra, as artes, né? As linguísticas. Então nós no Instituto Yoko estamos, né, também dando, digamos assim, um tratamento científico a essa questão multidisciplinar. Então, juntamente com o professor Kasai, tivemos aí um artigo científico, né, intitulado Agricultura Permanente como meio de harmonia entre o ciclo da natureza e o ser humano. Então, nós tivemos esse artigo em 2016, que ela foi aceita justamente dentro desse digamos assim, enfoque científico, né, essa agricultura, digamos assim, natural. Tivemos esse artigo nos diversos congressos nacionais, internacionais, em revistas científicas, nacionais e internacionais, e agora vai sair como capítulo de livro na editora Poisson, né? Ficamos sabendo essa semana. Então, nós temos aí uma, né, digamos assim, jornada, né, bastante longa para poder, digamos assim, digamos assim, fazer o tratamento científico nessas questões multidisciplinares. Então, obviamente, como é multidisciplinar, nós temos aí a chamada empresa sustentável, né? Que é algo viável, né? Algo suportável, algo equitativo, justamente para poder, né, inserir todas as questões, né, para poder
reduzir a questão da diversidade, para a questão da desigualdade. Pois não? A questão de pragas, como não usa inseticida, como é que está sendo resolvido? Justamente eu havia colocado o convívio harmônico, né, entre as plantas selvagens e as plantas, digamos assim, consumíveis, das aves selvagens e as aves domésticas, dos insetos, né? Então há realmente essa convivência harmônica. Inclusive, existem alguns exemplos, né? Por exemplo, as pragas, eles atacam apenas uma parte e outra parte fica preservada. Os animais predadores, eles não atacam as aves. Dentro dessa... é uma experiência extremamente interessante. Talvez haja essa, digamos assim, apresentação mais tarde, mas nós tivemos essa comprovação de que, né, há realmente esse convívio harmônico, né, seja das aves, seja dos animais e seja dos insetos. Esse cultivo, ela também proporciona esse tipo de harmonia. Então é por isso que nós, no nosso artigo, colocamos justamente essa harmonia. Essa questão de harmonia, né? Existem pragas que atacam determinadas coisas. É só estudar esses tipos de coisas que vão ser colocados. Não, é geral isso. Realmente, quer dizer, não há nenhuma, digamos assim, exceção. Nós tivemos a oportunidade de comprovar isso. Não há nenhuma exceção. As pragas só atacam uma parte, preservam a outra parte, né? E os animais, as aves, é exatamente a mesma coisa. Então essa metodologia, ela proporciona esse equilíbrio, literalmente. Então, é algo ecológico, né? É algo econômico e algo social. Então, nós temos dentro de uma organização, né, obviamente preservando essa sustentabilidade, o equilíbrio, né, absolutamente total entre essas, né, esses diversos conceitos. Aí depois, né, então, são empresas chamadas ambientalmente correto, né, com ideais ecológicos, maior cooperação entre outras pessoas e também altruísta. Socialmente responsável, né? Ou seja, a empresa que tem preocupações além do lucro, né? Que é a questão da partilha dos princípios da sustentabilidade, que é justamente o chamado triple bottom line, né? Que é o econômico, social e o ambiental. E depois promover o maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, que foi falado aqui com a questão alimentar, né? E depois, economicamente sustentável, ou seja, né, não só no presente, mas buscando aí, né, mudanças não bruscas e integrando os setores econômicos industriais. Então a gente está observando a prática desses conceitos também na indústria, né, a questão da Fiat que eu havia falado. Né. E o empreendimento que não seja, né, caro. Por que isso? Porque ela justamente busca os princípios naturais, né, e ancestrais de diversas práticas e que também, né, não gerem rápidos, né, resultados. Né. E depois, a gestação dos recursos naturais e fontes renováveis, né, literalmente. E tornar o futuro mais próspero justamente pelo equilíbrio, né, dessas diversos, né, atores, digamos assim, da natureza. E depois, né, contabilmente transparente, ou seja, as boas práticas, né, a credibilidade da informação, situação econômica financeira, público, economicamente eficiente na alocação dos recursos, né, que obviamente precisamos bastante agora neste momento. Né. E depois, a chamada gestão sustentável, né, ou seja, a confiança é uma moeda que nunca se desvaloriza, literalmente. É basicamente isso que eu queria comentar com vocês.